Os abraços de hoje vai para Luísa Lulu, para Larissa Batista, para também Renilda Lima de Brito da Silva, que mora lá em Projeto Jabira, em Minas Gerais, Sueli Silva, Miranda Souza e Camila Games, que sempre está nos acompanhando. Ela mora lá em Sergipe. Frase para hoje: não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Horácio e André estavam numa delegacia para falar sobre Irene. Rodolfo disse a eles que Irene parecia ignorar o fato de que saiu fugindo com Ernesto. Automaticamente, a tornava sua cúmplice. Horácio perguntou se poderia tirá-la e ele não lhe garantia. Ela disse que tinha provas de que Ernesto havia roubado a empresa de Horácio e transferido o dinheiro para uma conta fantasma. Andréa ficou um pouco confusa, mas Horácio disse que o importante agora era tirar Irene de lá. Rodolfo disse que estava disposto a entregar todas as provas e argumentaria que ela não fez nada de sério e acabou virando outra vítima. A cena mostra então Irene, que estava em uma cela com um uniforme caqui, agachada-se no chão e ansiosa. Ela pensou em ouvir a palavra locai, percebendo que era isso que Ernesto pensava dela. Ela ainda não entendeu, pois estava perguntando: por quê? Quando tudo que eu queria era fazer era amar você. Então ela começou a chorar. Nelson e Andréa se conheceram num parque ou perto dele. Ela disse a ele que estava trabalhando nos negócios de Helena. Ele estava feliz por ela. As coisas estavam um pouco difíceis para ele. Ela sugeriu que fossem tomar um café porque ela tinha tempo. Ele insistiu em pagar. Gina olhou em sua bolsa e não encontrou nenhum comprimido. Deveria ter então acontecido horas depois. Ela começou a se perguntar o que aconteceu. Ela tentou ligar para ele novamente, mas sem resposta. Ela não deixou recado desta vez. Ela ligou para seu banco e foi lhe pedir o número e ela lhe deu. Não ouvimos o fim da conversa do bancário, mas a reação de Gina foi o suficiente. Seu saldo estava zerado. Carlos a roubou. Então, ela fica histérica. Por sua vez, Andréa perguntou a Nelson onde Gina estava e ela disse que não sabia. Ela disse que ele deveria ouvir dela quando visse o erro dos seus caminhos. Ele disse que nunca encontrou uma mulher tão sem alma quanto Gina no seu desrespeito à maternidade. Ele falou sobre sua alegria em ser avô e finalmente disse a ela que gostava de conversar com ela e perguntou se ela estava saindo com alguém. Ela disse que não. Então o telefone tocou. Gina. Ele parou por um momento e não respondeu. Gina estava começando a entrar em pânico. Ele a colocou de bruços sobre a mesa. Ele perguntou a Andréa se poderia vê-la novamente e ela concordou. Andréa e Horácio esperam do lado de fora da delegacia por Irene, que saiu vestida com roupa própria, seguida por Rodolfo. Ela parecia cansada, desgastada e envergonhada. Ela agradeceu a seus pais por tirá-la de lá. Andréa disse: somos seus pais. Nós te amamos, não importa o que aconteça. Então Irene pediu desculpas a eles. Disse que ela já havia causado muita dor. Horácio encolheu então os ombros e disse: acabou. Ela agradeceu ao advogado, que disse: você não precisa, é meu trabalho. Então, ele se despediu e saiu com outro compromisso. Irene pediu desculpas a Horácio, que parou por um momento antes de abraçá-la. Eles saíram para voltar para a casa de Andréa. No carro, no caminho de volta para a casa de Andréa, Irene disse aos pais que não voltaria para a companhia de Helena. Ela havia pensado muito enquanto estava presa e decidiu ir a Chiapas para ajudar em um programa de voluntário para pessoas muito pobres. Ela estaria trabalhando para livrar-se de sua culpa, ajudando pessoas que precisavam de ajuda. Ela estava tentando mudar. Ela conta que não podia acreditar que tinha ficado tão mal. Horácio disse que ela havia tomado uma boa decisão. Irmã Bernardina ligou para Eduardo para avisar que Inês havia voltado para o convento, apesar de não ter vocação. Ela a conhecia melhor do que ninguém e não podia deixá-la cometer esse erro. Ela ficaria feliz com você, disse ela, e encerrou a ligação e Eduardo ficou pensativo. Rodolfo assistiu à coordenação de Ernesto em seu verdadeiro nome, Miguel Hernandes. Há 40 anos de prisão por roubo de identidade, tentativa de homicídio e fraude corporativa. Ele não disse nada no tribunal e nada novamente enquanto era levado para a cadeia. Ouvimos então a triste música de violência pela última vez.
Dentro de uma bela igreja, Inês se ajoelhou diante de um bispo que perguntou se ela desejava participar do ministério de Jesus Cristo e entregar a sua vontade a Deus. Ela disse sim, irmã. Bernadita balançou a cabeça mais sutilmente. Você fará o voto de obediência à vontade de Deus? Ela disse sim. Você fará o voto de pobreza? Perguntou o bispo. Ela parecia quase assustada ou incrédula ao dizer sim. Você deseja fazer o voto de castidade? Ele perguntou. Antes que ela pudesse responder, Eduardo entrou com Chaves atrás dela e com Marico também, em direção ao altar. Não, eu me oponho. Irmã Bernadita sorriu e disfarçou discretamente. Inês olhou para ele, todos os noviços se levantaram e o bispo disse: Como você pode se opor a este, meu filho? Não é o seu lugar. Eduardo então diz: Eu amo essa mulher, tenho certeza que ela me ama. Ele diz a ela: Você não pode se dedicar à vida religiosa. O bispo pergunta-lhe então: É verdade? Ela olha para Eduardo e diz: Você nunca me disse que me amava. Ele diz: Eu não apenas te amo, eu te adoro. Ele responde: E eu quero que você seja minha esposa. Inês não respondeu imediatamente, mas sorriu para Eduardo. O bispo diz a ela que ela queria se dedicar à obra de Deus. Ela deveria pensar seriamente. Ela deveria ouvir sua consciência, mas também seu coração. O que você diz? Então ela olha para Eduardo e diz: Eu também te amo. Eduardo olha para o bispo e diz: Melhor uma boa esposa do que uma má freira. Então ele caminhou até ela e disse: Enquanto estivermos aqui, quero lhe pedir em casamento. Não é perfeito, por favor, alguém me diga o que era. Então ele beija Inês, ainda com o hábito de noviça.